dia. Olá a todos. É bom estar aqui, fisicamente aqui. E vejo que, ao contrário no culto da manhã, ainda tem aqui alguns espaços. Por isso, quem me ouve lá em casa, faça a favor de aparecer. Às 9 é mais difícil, por isso às 11 não há desculpa. É bom podermos realmente estarmos aqui em comunhão, unidade, seguindo e servindo o mesmo Deus. E realmente é um privilégio que, como eu disse de manhã na nossa comunidade, é mais difícil porque, como alugámos um espaço de hotel, ficámos um bocadinho sempre exigidos às regras dele e só neste último mês é que temos conseguido estar juntos. Mas é realmente muito bom podermos compartilhar da mesma fé e encorajar-nos uns aos outros. E vou já avisar que, se pensas que hoje é uma pregação normal em que podes voltar para casa indiferente, vou já dizer que isso não vai acontecer. Okay? Eu hoje vou tentar ao meu máximo puxar por vocês e desafiá-los, assim como eu me tenho desafiado a mim a preparar esta mensagem, como também a falá-la hoje um bocadinho mais cedo. Primeiro, também entrando assim um bocadinho só para vocês terem contexto, hoje vou falar de Davi, numa época em que ele estava a fugir, numa época em que ele era o querido passou do querido do rei para um inimigo não bom do rei. E vamos estudar 1 Samuel, em especial destaque o capítulo 24. Vou fazer mais menções no capítulo 22, mas não precisas de abrir nesse local. E eu queria começar já por nos desafiar a pensar um pouco. Muitas vezes nós falhamos, pelo menos eu falho, ok? Muitas vezes eu arrependo, outras vezes não me arrependo tanto e deveria ser mais rápido. Mas será que eu posso dizer que o meu comportamento realmente mudou? Será que eu posso dizer que se me aparecer na minha vida aquela tentação, eu posso dizer que eu consigo vencê-la? Será que a minha crença realmente modificou ou foi apenas pedir perdão porque sei que é incorreto e quero que Deus me perdoe? Hoje, quando falarmos da vida, eu quero que vocês pensem nisto, numa vida transformada. Numa vida que é de uma pessoa que pecou, uma pessoa que falhou, mas ao mesmo tempo de uma pessoa que esteve disposta a pedir perdão e a dar o exemplo com as suas ações. Então, conhecendo um bocadinho isto, acho que vais ter que me ajudar porque isto ficou sem vidas. David, o rei dos rebeldes. Isto é curioso porque David já tinha sido dada uma profecia para ele sobre ele ser o rei, mas para já ele era um rei de um grupo um bocadinho pequeno. E vamos conhecer quem é que o acompanhava. David saiu dali e refugiou-se na caverna de Adulão. Os seus irmãos e toda a sua gente souberam e foram se juntar a ele. Uniram-se a eles também todos os oprimidos, os que tinham dívidas e todos os descontentes. E Davi tornou-se seu chefe. Ao todo eram uns 400 homens. Então nós temos uma comitiva de Davi escrita por pessoas que o amavam, mas ao mesmo tempo por pessoas que queriam fugir da sua realidade, que era má. E ele aqui não poupa, é todos os oprimidos, os que tinham dívidas e todos os descontentes. Provavelmente não seria o grupo mais estável para se confiar numa fuga. E eles eram apenas 400. Claro que aos olhos do reinado isto era insignificante. O que estima-se aqui mais ou menos que Israel teria nesta altura cerca de 1 milhão de membros no seu exército, que equivale mais ou menos hoje à força dos Estados Unidos. E estamos a falar de um país bem mais pequeno, okay? Por isso 400 para 1 milhão era um esforço um bocadinho inglório andar atrás deles. Mas Saul desenvolveu, um bocado por inveja, principalmente por inveja, uma espécie de ódio especial por este Davi, que era muito amado por ele antes. Davi foi, no reinado de Saul, um general que teve bastantes vitórias e por isso tinha algumas pessoas que o viam como o próximo rei. Também um profeta tinha profetizado que ele mesmo seria rei. Então Saul tomava como uma ameaça e queria resolver isso pelas suas próprias mãos. Então nós conseguimos assistir entre o capítulo 22 a 24
é esta perseguição que foi parar a vários lados. Ainda no capítulo 22, nós conseguimos ver o primeiro ato de obediência de Davi. Numa escolha em que nós podemos dizer que é pequena, mas se calhar não é assim tão pequena. E que ele começou a demonstrar a sua sabedoria e a sua prontidão a ouvir Deus. Então diz em 1 Samuel 22, 3 e 5. David partiu depois para Mispá, em Moabe, e pediu ao rei de Moabe: peço que meu pai e minha mãe fiquem contigo, até que eu saiba o que Deus quer de mim. Apresentou-os em seguida ao rei de Moabe, e eles ficaram lá todo o tempo que David esteve escondido na caverna. Então o profeta Gad disse a Davi: não fiques na caverna, vai antes para a terra de Judá. E Davi pôs-se a caminho e chegou à floresta de Aré. Então acho que é um bocado óbvio aqui que Davi contraria um bocadinho o seu instinto humano. O seu instinto humano era proteger-se na terra do inimigo, mas o profeta disse: sai, não fiques na caverna. E eu penso assim, se eu depositasse os meus pais a um rei, eu acharia que isto seria a minha escolha acertada. A escolha em que lhes traria segurança. E ele aqui está a sair da sua liberdade, está a sair desta segurança e deste sentido de segurança, porque lhe foi dito, através do profeta, que Deus disse para ele não ficar na caverna. Então, basicamente, ele está a arriscar a sua vida. E como se não bastasse, ele carrega a sua comitiva de 400 pessoas com ele. Então conseguimos já ver aqui traços grandes de influência de David como um líder. Em que ele pega em 400 pessoas e que eles dispõem-se, sem fazer muitas perguntas, a arriscar a sua vida para ir para outro local. Aqui vemos uma escolha, vamos dizer, contra-intuitiva. Será que nós temos feito isso? Será que nós seguimos o que Deus tem para nós quando isto contraria o que nós achamos que devia ser? Ou que nos traz mais consequências? Ou que achamos nós não é tão inteligente a fazer? Eu acho que é bastante fácil seguir a Deus quando nos convém e quando é uma decisão que nós gostaríamos que tomasse esse rumo. Mas aqui David diz que a resposta de David ao profeta é: e David pôs-se a caminho. Não há conversa, não há porquê, não há e se eu ficar aqui, e se calhar tu ouviste mal, não existe nada disso. Ele faz como os discípulos fazem quando Jesus os chama. Diz: vem e segue. Eles não perguntaram, foram e seguiram. E às vezes nós ficámos indecisos e tentámos racionalizar. E é aí que depois nós falhamos. E escolhemos mal. Porque isto aqui é simples. É só obedecer. Não é uma coisa muito complicada. Eu sei que depois as consequências nós temos que sofrer as consequências. Mas assim, se nós não acreditamos que Deus tem o melhor para nós, o que é que nós estamos a fazer aqui? Não é? Para que é que nós oramos se depois não queremos ouvir? O que é que nós dizemos? Eu quero procurar a sabedoria de Deus. Mas depois Deus diz-nos uma coisa que nós não queremos ouvir, nós dizemos: se calhar é melhor não. Para mim isto aí irritaria-me. Se eu fosse Deus, eu ficava irritado comigo. É fácil nós obedecermos quando as coisas se alinham para a nossa vontade. É difícil quando isso não é verdade. David não teve muitos problemas. Ele disse: pronto, isto é o contrário do que eu acho que é bem, mas eu vou. E partiu. E partiu com 400 pessoas. E ele mostra-nos um bocadinho que nem todas as oportunidades são para ser aproveitadas. Muitas vezes nós achamos que se alinhou daquela maneira, se me vai ajudar, então acho que foi Deus que enviou. De certeza que foi Deus que enviou. E diz, em 1 Samuel 24, começa aqui a nossa história e uma oportunidade aqui flagrante de David acabar com o seu problema de uma vez por todas. E eu acho esta passagem muito curiosa. E a maneira como David lidou com isto também é muito, muito, muito boa. Então, David saiu dali e foi viver nos refúgios naturais de Engedi. Mas quando Saul voltou da guerra contra os filisteus, foram-lhe dizer que David se encontrava no deserto em Engedi. Então, David tinha orado a Deus para saber se fazia parte desta guerra. Porque, para todos os efeitos, ele continuava
a ser israelita e o seu povo estava em batalha. Mas Deus tinha-lhe dito para ele não fazer, para ele se esconder aqui. Num sítio em que está documentado historicamente que existem milhares de grutas, milhares de cavernas, algumas grandes, outras pequenas. E é curioso onde é que Saul vai parar e qual é que é a caverna que Saul vai escolher. Então Saul escolheu 3.000 homens do exército de Israel e foi procurar David e os seus companheiros no penhasco dos Carpazes. 3.000 para 400 parece-me um bom rácio. Saul assegurou-se mesmo que trazia o número de pessoas necessário, que mesmo sendo bons guerreiros, que não me parecia, porque, como diz na Bíblia, muitos deles eram oprimidos, tinham dívidas, por isso, devedores, e pronto. Então, se calhar não eram o pessoal mais dotado para a guerra, mas mesmo assim, Saul trouxe 3.000 pessoas porque ele queria ter a certeza que conseguia apanhar David. E quando o apanhasse, não ia fazer festinhas, se me entendem, não é? A ideia era mesmo matá-lo. E então ele chegou junto de uns corrais de ovelhas onde havia uma gruta. E Saul foi lá para fazer as suas necessidades. Então provavelmente aqui Saul encontrar-se-ia sozinho. E a privacidade era um rei. Ora, aconteceu que era mesmo no fundo daquela gruta, coincidência, não é? Que estavam escondidos David e os seus homens. Então de repente as probabilidades e o rácio inverteu. Ficou de 1 para 400 agora. E estes disseram a David: é este o dia que se cumpre o que o Senhor te disse, que poria nas tuas mãos o teu inimigo e o tratarias como quisesses. David levantou-se e cortou furtivamente a ponta da capa de Saul, mas logo a seguir ficou com remorsos por ter feito aquilo. Agora, esta frase de é este o dia em que se cumpre o que o Senhor te disse, isto foi uma maneira subtil dos amigos de David dizerem: olha, é para cortar, é agora. Porque na realidade, biblicamente, não existe uma passagem que diz que David iria ser posto num sítio como o seu inimigo seria Saul, ok? Isto foi aquelas interpretações que às vezes nós fazemos quando nos dá jeito. Mas David foi sábio para não obedecer, pelo menos no imediato. E eu achei curioso ele ter cortado a ponta da capa de Saul. Parece que ele estava à procura de validação por parte de Deus. E por isso é que ele, em vez de ser tão incisivo e brutal e de decepar logo ali, decapitar o Saul, ele disse: não, vou só cortar um pouquinho e vou ver como é que eu me sinto. Em vez de ter sido assim tão direito. E eu acho que isto aqui é engraçado, porque eu, quando li isto, aprendi um bocadinho. Aprendi que às vezes nós precisamos de ouvir o Espírito Santo. Nesta altura, pronto, como vocês sabem, Jesus não tinha vindo, não existia o Espírito Santo, mas existe agora para nós. Porquê? Porque David ouviu Deus da maneira mais simples possível. Foi através da sua própria consciência. Diz aqui, mas logo a seguir ficou com remorso por ter feito aquilo. Agora, quando tu tens remorso e sentes culpa, será que estás a fazer a escolha certa? Alguém alguma vez sentiu remorso de ter feito a coisa certa? Eu nunca senti. É impossível. Então, David aqui guiou-se pela maneira mais básica que para ele era possível, que era através da sua consciência. Nós, ao sermos educados na palavra de Deus, a ouvir os seus princípios, a ter comunhão com outros cristãos, nós acabamos por aprender ferramentas, aprender a lei, e esta lei fica dentro da nossa consciência como uma ferramenta que nós podemos usar com facilidade. Não precisamos fazer uma oração. É tão simples quanto isto. Faz uma coisa que é incorreta, o teu próprio consciente, a tua própria pessoa, sem tu pensares, diz: olha, isto aqui é errado. Não faças isto. Por isso, quando nós tomamos uma decisão e não estamos em paz com ela, se calhar é melhor revisitar Deus outra vez. Se calhar estás a fazer a escolha incorreta. E David aqui foi claro. Ele cortou um bocadinho e depois agiu sobre a sua consciência. A consciência pesou, então ele diz: então eu vou tomar uma atitude diferente do que eu tinha planeado. E, de facto, as nossas ações acabam sempre por falar mais alto do que as nossas palavras. E nós aqui vemos um exemplo disto. E disse aos seus companheiros: o Senhor me livre de cometer semelhante crime contra o meu rei, o escolhido do Senhor. Não levantarei a mão contra ele, pois ele é o escolhido do Senhor. Então, na monarquia que existia em Israel,
todos os reis eram ungidos. E para ele e para um israelita cometer um crime contra o rei seria a mesma coisa que cometer um crime contra Deus. Então ele disse, eu não vou pecar contra Deus. Por isso é que a minha consciência me está a pesar. Porque, apesar de tudo, apesar de ele neste momento ser o meu inimigo e me querer matar, e ele foi ungido por Deus. Por isso eu vou confiar que Deus ungiu a pessoa certa. Com semelhantes palavras, David conteve o ímpeto dos seus companheiros e não deixou que agredissem Saul, que pôde sair da gruta e seguir o seu caminho. E ele usou a sua culpa e, para além de não ter feito nada, não deixou que os outros 400 fizessem. Ele podia dar numa de Pilatos e dizer, lava daqui as minhas mãos, vocês fazem o que vocês quiserem. Okay? Eu não vou pecar, por isso pequem vocês. Mas ele não fez isso, ele foi ainda mais extremo. Ele disse, eu não vou pecar e vou impedir que qualquer um de vocês ponham a mão em Saul. E ele diz mesmo aqui, conteve o ímpeto dos seus companheiros. Por isso, mostra que os companheiros também queriam que isto aqui era resolver o problema. Não é? Eles tinham um inimigo. Se ele matasse Saul, David era o rei, David era amigo deles, estava tudo bem. Não era só ganho aqui. Não estou a ver qual é que era a perda. Então aqui, David foi sábio e ao mesmo tempo também foi firme. E não deixou que ninguém magoasse Saul. Então, neste contexto, ele não parou, as ações dele não pararam aqui. Porque eu acho que ele ainda fez uma coisa que para mim ainda é mais fascinante. Mais fascinante do que não se ter vingado foi de ele não se contentar com estar safo. Saul foi embora. Saul fez as suas necessidades, foi embora, não percebeu nada. Ele gostou de uma pontinha da capa, provavelmente ninguém ia ver aquilo, e ele ia embora. Então, o que é que o David faria? Se ele fosse inteligente, não é? Vou pôr aqui entre aspas, ele ficaria ali quieto e ele diz, pronto, nesta ele já entrou, já não vai procurar nesta, por isso posso estar descansado que já ninguém morre hoje. Mas David tinha o descaramento ainda de chamar Saul. E diz aqui, David saiu também atrás de Saul e gritou-lhe, ó rei, meu senhor. Saul olhou para trás e David, inclinando-se até ao chão, em sinal de respeito, disse, antes lermos o que ele disse, ele estava salvo, não se vingou, foi atrás de Saul, chamou e, depois de ter a oportunidade de o matar, disse assim, não, tu és o meu rei, por isso eu ajoelho. E eu mostro respeito. Isto aqui é um sinal de submissão ao mais alto nível. E disse então Davi, porque é que meu senhor presta atenção a quem lhe anda a dizer que Davi lhe quer fazer mal? O meu senhor pode reconhecer agora mesmo que o senhor o pôs ao alcance das minhas mãos na gruta. Pediram para o matar, mas tive compaixão. Eu nunca levantarei a minha mão contra o rei, pois é meu senhor escolhido do senhor. Ele força aqui. Saul foi escolhido por Deus e por isso eu não lhe vou fazer mal. Veja bem, meu senhor, como eu tenho um pedaço de pano da sua capa. Cortei-o, mas não quis matar o rei. Fico, pois, a saber que não há em mim nem maldade, nem revolta contra o rei. Acho curioso, ele aqui está completamente em paz. Dizem mal de mim, tu queres me matar, mas eu não me vou vingar. E, a meu ver, ele aqui arriscou-se imenso. Porque nós, hoje, sabemos a resposta do rei. Mas na altura não sabia. Na altura, o mais provável seria que o Saul o matasse. Até que, na perseguição que nós lemos, no capítulo 22 a 23, ele acaba de chacinar uma aldeia inteira, de matar sacerdotes, que não lhe diziam onde é que David estava. Por isso, Saul não é o tipo de pessoa que tu querias brincar muito. Por isso, isto não foi um risco calculado. Okay? Isto foi mesmo acreditar plenamente que é isto que Deus queria que ele fizesse. Nunca pequei contra o meu Senhor. O Senhor é que tenciona tirar-me a vida. Que o Senhor julgue e entre nós os dois e me defenda. Quanto a mim, eu nunca levantarei a minha mão contra o rei. Nunca levantarei a minha mão contra o rei. Quando nós ouvimos esta palavra, dizemos logo, nunca digas nunca. Porquê? Porque caso faças asneira, já não disseste nunca, não é?
Então, nós aqui tentamos logo elevar imediatamente a qualquer tipo de responsabilidade. Mas David aqui é sincero. Perante 3.400 testemunhas, ele diz: eu nunca te fiz mal. Um bocadinho como Jesus fez, quem nunca pecou que atira a primeira pedra, foi um bocadinho desta maneira, mas ele diz claramente: eu não tenho pecado nenhum, eu tenho consciência tranquila. E se os 3.400 aqui não quiserem apontar nada, porque se não se lembram, eu peço a Deus para me defender. Por isso eu tenho a certeza que Deus me vai defender a mim. Quantos de nós é que temos esta coragem, esta ousadia de dizer: não, Deus defende? Isto é ter consciência completamente tranquila. Se não há consciência mais, acho que não há consciência mais tranquila que esta do que dizer: Deus defende. Deus sabe que eu estou certo. E por isso é que eu digo que as ações falam sempre mais alto que as palavras. Porque quando ele diz isto, eu acho que é onde causa um bocadinho mais impacto. As pessoas perceberem que ele de facto não está só a falar. Ele agiu da maneira correta. E Saul, surpreendente, vai ter uma reação bem diferente do que nós estávamos à espera. E eu achei muito curioso ele ter usado este ditado popular: o mal vem dos maus. Como diz o antigo ditado popular: o mal vem dos maus. Por isso, nunca levantarei a mão contra o meu rei. O que é que David está aqui a dizer que é? É bom, não é? David está a dizer: é bom porque o mal vem dos maus. E se nunca levantarei a minha mão, pronto, eu nunca vou ser mau. Vou ser sempre bom. Será que podemos dizer que somos bons? Verdadeiramente bons? Ou só somos bons às vezes? Quando dá jeito. Ou quando calha. E ser bom aqui é de facto também fazer bem. Atrás de mim, e ele aqui ainda reforça um bocadinho mais a humildade. Lembra-se que ele está a fazer isto de joelhos perante 3.400 pessoas. Ele diz: atrás de quem é que saiu o rei de Israel a combater? A quem é que ele persegue? A mim, que sou como um cão morto ou como uma pulga? Estamos a falar do braço direito do rei a dizer isto: sou como um cão morto ou como uma pulga. Por isso, que o Senhor decida e julgue entre nós, os dois. Que Ele examine a minha causa e me defenda das suas mãos. Outra vez. Que Deus me defenda. Não preciso de ninguém. Deus vai me defender porque Ele sabe. É preciso ter muita coragem. O mal vem dos maus. Acho que é impossível ser mais direto que isto. Se o mal vem dos maus, o bem vem dos bons. Por isso, para nós sermos bons, temos que fazer o bem. Não está difícil. Para mim, eu acho que é neste momento que eu começo a ficar mais introspectivo, a pensar: será que eu sou bom? Eu sei que eu quero ser bom. Isso eu sei que eu quero ser. Mas será que eu sou bom? Será que as minhas ações revelam o amor de Deus? Ou será que eu me contento a só não pecar? Só não tentar fugir muito do caminho? Isto incomoda e tem que incomodar. Não podemos passar a vida, domingo após domingo, a tentar manter a mesma rotina e a deixar-nos estagnar. Tu não és um bom cristão se sais de casa, olhar para o chãozinho, vais para o teu trabalho, não chateias ninguém, voltas e vês a tua Netflix e ficas sentadinho, comes um jantar e vais dormir. Isto não é o que Deus chamou para te fazer. Isto não é ser um bom cristão. Um bom cristão é um cristão que influencia. E se as ações valem mais que as palavras, o que é que tu precisas de escolher? Precisas de fazer. Fala menos, faz mais. Por isso, se tu sentes a necessidade de dizer às outras pessoas que és cristão, quer dizer que as pessoas ainda não identificaram isso nos seus comportamentos. Por isso, então, comporta-te mais e as pessoas vão te identificar. Sei, acho que toda a gente, numa altura da vida, se calhar ouviu esta pergunta, não é? Porquê é que tu és tão diferente? Porquê é que não és como a maioria das pessoas? Se já não ouves isto há muito tempo, significa que se calhar estás a ser como a maioria das pessoas. Por isso, se calhar temos que pensar um bocadinho no nosso comportamento. O que é que nós não temos feito? Porque é fácil nós definirmos o cristianismo como um conjunto de regras sobre o que não fazer. Mas isso é tão limitativo. E isso não influencia ninguém. Ninguém segue atrás de uma pessoa que só se cinge a não fazer as coisas más. Isso é quase
castador, vamos dizer assim. Não é? Deus tem muito mais para nós. E nós é que temos que agarrar isso e fazer. E ser corajoso, como David foi. Logo que David acabou de falar, Saúl exclamou: És realmente tu, David, meu filho, que me falas? Meu filho, ok? Então, ele diz: afinal não és um cão morto, tu és meu filho. Eu estava atrás de ti. E aqui tem uma reação que ninguém estava à espera. Saúl começou a chorar. E temos um rei perante muitas testemunhas a chorar. Ele dizia: de facto és tu mais justo do que eu. Pois tu fizeste-me o bem em troca do mal que eu te fiz. Provaste hoje a tua bondade para comigo. Pois o Senhor colocou-me nas tuas mãos e não me mataste. Para além de chorar, e este rei que matou muita gente, acabou de vir outra guerra contra os filisteus, andando assim: de facto tu és mais justo do que eu. Mas isto ainda não acaba aqui. Ele ainda continua. Ele continua. Acho que faltou aqui um pedaço. Ok. E continua assim. Desculpem, é aqui. Okay. Não há ninguém, esta é a continuação, não há ninguém que ao encontrar o seu inimigo o deixe ir são e salvo. Até aqui eu concordo, não é? Não há ninguém que encontrar o seu inimigo poder se vingar o deixe são e salvo. E o Senhor te recompense pelo que me fizeste hoje. Ok? Está bom? Que Deus te abençoe, isto é fácil de dizer, não é? Deus te abençoe. Mas lembra-se que ele era um inimigo até há 5 minutos, ok? E que ele levou 3.000 pessoas a ultrapassar um deserto para o matar. Mas ele não vai mais longe. Agora compreendo que tu serás rei. Okay? Uma monarquia, o reinado passa de geração em geração. E ele está aqui a dizer que já vai existir uma quebra nisto. E que o reino de Israel há de ser glorioso contigo. E quase dá a entender que aqui Saúl está a dizer que o reino dele, o reinado dele ainda vai ser mais glorioso. E ele mesmo que não dissesse, nós sabemos que historicamente é verdade. Porque o reinado de David foi realmente muito, muito grande. E por isso até a própria linhagem de Jesus, ele diz que é filho de David. Jura-me, pois, então, ele diz aqui: para além de tu teres feito bem comigo, tu vais ser o rei, por isso, ou me vais te tornar a mim, ou alguém da minha linhagem. E ele agora aqui quase pede clemência. Ele diz: jura-me, pois, pelo Senhor, que não acabarás com o meu nome, e que não exterminarás a minha descendência. Estamos aqui a falar de uma pessoa que tinha 3.000 pessoas agora prontas que o matariam rápido, e ele pede-lhe clemência. Ele diz: por favor, não te vingues mais tarde. Eu sei que não te quiseste vingar agora, mas não te vais lembrar disto mais tarde, não te vingues. E David jurou a Saúl que assim faria. E este regressou à sua casa, e David e os seus homens foram para o seu refúgio. E continuaram escondidos até que fosse seguro depois de eles saírem. Então, nós temos aqui alguns padrões de comportamento que David tem ao ouvir Deus, e como se não chegasse. Como Deus já o guiou nisto tudo e ele foi fiel, Deus acabou ainda de lhe dar uma recompensa. E Deus é bom mesmo assim. Porque ele não precisava de nós, foi-nos buscar, entregar-nos o seu único filho. E eu não daria um filho meu por vocês. Eu tenho 2. E ele só tinha 1. Não é? E não há capacidade de fazer mais. É este, meu filho amado. Este. Só tenho este. E deu-nos por nós. Que sabia que nós só íamos fazer asneiras. Sabia que nós não éramos merecedores daquilo. E ele mesmo assim estendeu-nos em misericórdia. Mas mais que isso, ele ainda diz: se tu és fiel, eu sou fiel para contigo. Tens uma recompensa. Isto é que é ser um pai bom. Isto é ser um pai demasiado bom até. E por isso ele cumpriu o que tinha prometido a Davi. Davi acabou por ser rei. Davi também cumpriu a sua promessa a Saúl. Depois do seu filho ter tomado conta do reino, esse filho morreu e Davi foi ungido rei.
E ele convida o resto da família a ficar no seu palácio. Por isso, ele manteve próximo as pessoas que provavelmente mais ficariam ressentidas por não terem ficado com o lugar. Mas David cumpriu a promessa dele. E no final das contas, Deus cumpre sempre as promessas. Se Deus prometeu, Deus não é homem para mentir. Mas para isso, nós precisamos de nos comportar como filhos. Nós precisamos de agarrar as promessas e precisamos não de ser merecedores, mas sim de sermos obedientes. E que é uma diferença um bocado grande. Nós nunca vamos merecer ir para o céu. E se para ti o cristianismo resume-se eu aceitei Jesus e por isso vou para o céu, não precisas vir mais. Já aceitaste Jesus, já está. Mas isso aí não é o que Deus tem para ti. E se tu acreditas que Deus te quer abençoar, porquê é que tu não aceitas a bênção? Porquê é que tu não obedeces para ser abençoado? Não é? Este é o meu desafio para hoje. Que nós possamos ser consistentes como David foi. Teve muitas oportunidades para falhar, mas ele decidiu seguir o que Deus tinha falado para ele. Lembrar-se das leis. Lembrar-se da autoridade local dele. Não matou o seu rei quando podia ter feito porque era um ungido do Senhor. Assim como nós também devemos seguir as nossas próprias leis. Por muito incómodas que às vezes sejam. Mas Deus nos chama a dar o exemplo. O exemplo também é isso. Por isso eu convido-te hoje, em introspeção, a analisares um bocadinho a tua vida. As impurezas, o que tens feito de mal, mas principalmente o que não tens feito de bem. Porque eu acho que muitas vezes nós pintamos o cristianismo como um conjunto de regras. Mas é bem mais que isso. E o meu desafio hoje é que possas sair com uma vida transformada. E com uma decisão que tu possas olhar, escreve num papel, em algo que tu lembres, de realmente tomar um compromisso em mudar. Porque só assim é que nós podemos cumprir o que cantamos. Nós cantamos que toda a língua diga que Cristo é o Senhor. Se nós não falarmos, se nós não formos do Senhor, as pessoas não vão conseguir perceber isto. Não vão conseguir perceber a diferença. Porque há muito ruído, há muita gente a falar, mas pouca gente a agir. E que nós sejamos as pessoas que agem hoje. E este é o meu desafio para hoje.